Hoje nós iremos fazer um resumo da obra intitulada Interpretação dos Sonhos, do original alemão de Traumdeutung. Vamos resumir primeiramente o primeiro capítulo nesse vídeo. No primeiro capítulo de sua obra Interpretação dos Sonhos, Freud fomenta a possibilidade de uma técnica para a interpretação dos sonhos, através do qual apontará provas que possam evidenciá-la. Para Freud, cada sonho revela uma estrutura psíquica significativa, podendo ser atribuída a um ponto da atividade mental na vida desperta. Antes de tratar especificamente de sua busca, primeiramente o autor fará uma análise de como a história tem tratado a questão dos sonhos. Conforme Freud, muito pouco se tem avançado em relação à compreensão dos sonhos, pois já inicialmente fora tomado como axiomático que os sonhos eram revelações de deuses e demônios. Aristóteles, por sua vez, não considerava os sonhos algo introduzido por uma agência divina, mas poderiam causar estímulos que seriam prontamente desconstruídos durante o acordar. A visão pré-científica dos sonhos adotada pelas pessoas da antiguidade estava em harmonia com sua respectiva visão de mundo. Além disso, tal visão estava atrelada à impressão principal produzida na mente desperta pelo que sobrava de um sonho na memória, como algo estranho que surgia de outro mundo, contrastando com os conteúdos remanescentes na mente. Dessa forma, Freud não irá se ater a uma ordem cronológica de autores, mas intentará dar uma nova contribuição à temática em si. Não obstante, encontramos autores que traçam um vínculo entre os sonhos e a realidade. E o principal deles é Hildebrand, que diz que, por mais absurdos que sejam os sonhos, eles derivam sua materialidade da realidade da vida intelectual que gira em torno da realidade. Freud defende uma relação profunda entre a realidade e os sonhos. Todavia, ressalta que é necessária uma busca diligente para aurir seus significados. Segundo Freud, todos os materiais provindos do conteúdo do sonho, de alguma forma, são retirados da experiência, ou seja, são produzidos ou lembrados nos sonhos. Freud cita um exemplo dado por Delboeuf. Delboeuf viu em sonho o pátio de sua casa coberto de neve e encontrou lá dois pequenos lagartos meio congelados, enterrados na neve. Como amante dos animais, pegou-os, aqueceu-os e levou-os de volta para o pequeno buraco na alvenaria a qual ambos pertencem. Em seguida, deu-lhes algumas folhas de uma pequena samambaia que crescia no muro da qual os lagartos gostavam muito. No sonho lembrava o nome da planta, Asplenium rutamuralis. Na continuação do sonho, depois de uma digressão, voltou aos lagartos. Delboeuf então viu, surpreso, mais dois lagartos ocupados com o restante das folhas. Ele olhou em sua volta e viu um quinto e um sexto lagarto se dirigindo ao buraco no muro, até que uma fila deles ia em procissão continuamente. Começou a lembrar-se de algumas coisas. Abriu o herbário e encontrou o Asplênio, que viu no seu sonho escrito em latim de seu próprio cunho. Delboeuf também se lembrou que 2 anos antes do sonho, em 1860, uma irmã de seu amigo visitou-o na sua lua de mel. Ela trazia com ela o álbum, que era um presente ao seu irmão, sendo que Delboeuf foi incumbido de escrever os respectivos nomes latinos abaixo de cada planta seca, sendo ditada por um botânico. Em 1887, Delboeuf pegou em um volume de um periódico ilustrado, no qual constava uma imagem de uma completa procissão de lagartos. Ele se lembra que subscreveu esse periódico desde o primeiro volume. Freud observa que os sonhos hipermnésicos, como esses, podem encontrar relação direta com a realidade. Assim mesmo que lugares, pessoas e coisas que aparecem em sonhos possam sair embaralhados, ofuscados
eles possuem uma correlação com experiências vividas trazidas pela memória durante o sonho. Freud retoma Schultz, dizendo que lembranças remotas de nossa infância nos ensinam que nada do que foi mentalmente possuído está totalmente perdido. Ou como também expressa Delbeth, que cada impressão, por mais insignificante, deixa um traço inalterado, que é indefinitivamente capaz de ser reavivada. Em se tratando de estímulos e fontes dos sonhos da literatura, além daquela dos mistérios que envolve a crença de uma intervenção divina, Freud classifica os esforços científicos em 1. Excitações sensórias externas, objetiva. 2. Excitações sensórias internas, subjetiva. 3. Estímulos somáticos internos. E 4. Puras fontes psíquicas de estímulo. Número 1. Excitações sensórias externas, objetiva. Para melhor explicitar as excitações sensórias externas, Freud traz o exemplo do experimento de Strimpel, pelo qual um paciente foi afligido com anestesia geral, paralisando vários dos sentidos aguçados dos órgãos. Assim, quando vamos dormir, tentamos produzir um hábito similar ao experimento de Strimpel. Nós fechamos os nossos mais importantes canais sensórios, tentando-os proteger dos estímulos externos, embora nunca o conseguimos fazer por completo. Esses estímulos externos podem se tornar fontes de nossos sonhos. Há numerosos estímulos desse tipo que podem criar inúmeros sonhos, como, por exemplo, uma luz brilhante sobre os olhos, um barulho, um forte odor, passar frio ou calor, a picada de um mosquito e muitos outros fatores externos podem estimular os sentidos adormecidos. Freud cita Gessen, que apresenta uma correlação de sonhos provindos de estímulos externos. Por exemplo, um trovão pode colocar em meio a uma batalha. O cantar do galo pode se transformar em um grito de terror. O ranger de uma porta pode reproduzir um sonho com ladrões. Quando nosso pé está quase caindo da cama, podemos sonhar que estamos prestes a cair de um precipício e assim por diante. 2. Excitações sensórias internas, subjetiva. Essas excitações internas têm a vantagem de serem dependentes de ações externas durante o sono. Todavia, possuem a desvantagem de não serem confirmadas em relação às suas fontes, como são as excitações sensórias externas. A evidência máxima em favor das excitações sensórias internas é fornecida pelo que se conhece como alucinações hipnagógicas, fenômenos visuais e imaginativos. São imagens geralmente muito nítidas que mudam rapidamente, podendo se tornarem habituais para alguns e que podem permanecer por um tempo logo depois dos olhos serem abertos. 3. Estímulos somáticos internos. Esses estímulos provêm dos órgãos de nosso corpo, pela forma como são afetados quando acordados ou por uma doença perceptível ou imperceptível que se manifesta de alguma forma no sono através de sonhos. Freud menciona uma história de Tissier, retirada de Artigues, de uma mulher de 43 anos, aparentemente em perfeita saúde, que fora atormentada por anos por sonhos de ansiedades. Depois de ser examinada, constatou-se que ela possuía problemas no coração, dos quais veio a sucumbir posteriormente. Segundo Tissier, os órgãos afetados dão uma característica impressionante ao conteúdo do sonho. Assim, muitos que sofrem de doença dos pulmões sonham com sufocamento, de doenças do coração com mortes horríveis, de distúrbios digestivos com apreciação ou rejeição de comida e assim por diante.
quatro puras fontes psíquicas de estímulo. Acredita-se que as fontes dos sonhos têm uma conexão puramente mental. Segundo Freud, essa teoria intriga a psiquiatria e demais pesquisadores que aceitam mais a tese de que as fontes dos sonhos têm uma ligação puramente material. Freud reporta como é comum, depois dos sonhos, esquecê-los. Logo após despertarmos, é como se eles esfacelassem rapidamente. Todavia, há, segundo Freud, aqueles sonhos que não esquecemos, ou traços que permanecem durante toda ou grande parte de nossas vidas. Para Freud, o relato mais detalhado do esquecimento dos sonhos é dado por Strimpel. Strimpel não apresenta uma causa singular, mas várias. Primeiramente, as causas das coisas que esquecemos durante a vida desperta também são operativas nos sonhos. Quando acordados, esquecemos de muitas sensações e percepções, pois são fracas ou porque a excitação mental envolvida é muito leve. Assim é como várias imagens dos sonhos são esquecidas, pois são fracas. Já as fortes, subjacentes a elas, são lembradas. Mas lembra Strimpel que os sonhos não seguem ortodoxamente a regra dos eventos mais fortes, como também na vida real temos dificuldade para reproduzir acontecimentos marcantes. Segundo o autor, algumas lembranças são bastante efêmeras e sem realce, constatando certa imparcialidade do que se preserva como lembrança do que sonhamos. Outro fator que produz o esquecimento dos sonhos, para Strimpel, é a falta de ordenança e de inteligibilidade, já que não é muito fácil de lembrar do que sai de uma ordem costumeira. Strimpel afirma que é muito fácil a estrutura pela qual se configura os sonhos serem lembrados no contexto psíquico da vida desperta. Nesse sentido, a estrutura dos sonhos é erguida acima do chão de nossa vida mental e flutua em um espaço psíquico como nuvens no céu, espalhadas pela primeira brisa. Na medida que despertamos, o mundo dos sentidos nos pressiona abruptamente, com tamanha força que poucas imagens dos sonhos conseguem resistir. Um outro fator também que nos faz esquecer dos sonhos é que não temos muito interesse neles, mas quando nos envolvemos em pesquisá-los, lembramos-nos com mais frequência deles. Segundo Freud, há uma estrutura psíquica peculiar durante o sonho que é diferente da vida desperta. Desse modo, quando caímos no sono, imediatamente perdemos uma de nossas atividades mentais, Seelentätigkeiten, que é o poder que temos de dar uma sequência intencional às nossas ideias. Sonhos são desconexos. Eles aceitam as mais violentas contradições, admitem impossibilidades, desconsideram o conhecimento que consideramos, transformando-os em imbecilidades éticas e morais. Freud diz que há muitas visões em torno do papel que a moralidade exerce em nossos sonhos. Para alguns, a moral não possui lugar nos sonhos. Já outros atestam que o caráter moral persiste na vida dos sonhos. Segundo Freud, recorrendo à experiência comum dos sonhos, parece, além de qualquer dúvida, que a primeira é a mais acertada, embora ambos possuem inconsistências. Freud traz à tona autores como Jessen, que defendem a primeira hipótese, dizendo que nem nos tornamos melhores, nem mais virtuosos quando dormimos. Pelo contrário, a consciência parece que está silenciada nos sonhos, pois sentimos nenhuma piedade e podemos cometer os piores crimes sem qualquer remorso. Também para Haderstock, o julgamento é extremamente fraco e a indiferença ética reina suprema. Em uma oposição diametral a tais autores, encontramos posições como a de Schopenhauer, na qual todos os que figuram em um sonho atuam e falam em total acordo com seu caráter. Ou Fischer, que declara que os desejos e sentimentos da subjetividade, como afeições e paixões, revelam na liberdade da vida dos sonhos
e que a moralidade das pessoas é refletida em seus sonhos. A fim de dar uma visão muito limitada, Freud lembra do exemplo de Stricker, do que se sonharmos que temos medo de ladrões, isso não significa que os ladrões sejam reais, mas que o medo é real. Assim, Freud diz que não podemos julgar nossos sonhos como um lembrete de seu conteúdo e que somos confrontados com o que de fato é ou não é real, ou seja, que tem a pretensão de ser classificada entre os processos psíquicos da vida desperta. Para um melhor esclarecimento das muitas teorias relacionadas aos sonhos, Freud classifica-as em 3 grupos de acordo com suas visões principais em relação à função dos sonhos. O primeiro grupo de teorias diz que todas as faculdades mentais permanecem ativas durante o sonho. Uma questão surge: como derivar todas as distinções entre os sonhos e a vida desperta a partir da condição do sono? Segundo Freud, tal teoria não consegue estabelecer uma função adequada à vida dos sonhos. 2. O segundo grupo defende que os sonhos implicam em uma redução da atividade psíquica, como se fosse uma atividade à parte da vida desperta. Essa concepção, segundo Freud, não ilumina em nada sobre a natureza do estar acordado ou estar sonhando. 3. O terceiro grupo considera sonhar como uma atividade mental especial, algo que a mente desperta não pode fazer na vida comum. A função dos sonhos, de acordo com essa teoria, é atualizar a mente, dando-lhe rédea livre, permitindo uma revelação da mente no livre uso de suas próprias forças. Freud sugere, no entanto, que porque todos acham que o sono é revitalizante, eles assumem que esse efeito de cura é o propósito dos sonhos. Para Freud, em relação aos distúrbios mentais e aos sonhos, temos que ter 3 coisas em mente. Primeiro, conexões clínicas e etiológicas. Quando o sonho apresenta, introduz ou deixa resquícios de um estado psíquico. Nesses casos, os sonhos podem causar ou resultar de uma doença mental. 2. Modificações nas quais a vida dos sonhos é sujeitada às doenças mentais. Aqui as doenças mentais podem afetar os sonhos. E, finalmente, 3. Conexões intrínsecas entre sonhos e psicose, analogias que apontam sua essencial semelhança. A incompletude na interpretação dos sonhos no decorrer da história, ligado ao desafio freudiano de interpretar os sonhos, dando um método eficaz para isso, levam a uma oposição às teorias vigentes que atrelam os sonhos aos estados somáticos. Freud faz uma pequena exceção a Scherner, que diz que interpretar um sonho é conferir-lhe um significado, ou seja, substituindo por algo que se encaixe na corrente de nossos atos mentais, formando uma ligação válida e importante a todo o resto. Nesse sentido, parece que Freud terá uma base não científica, pois se aproxima de pensadores não cientistas, que defendem que os sonhos possuem um significado escondido.